É, Nação Celeste, bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal Cruzeiro Nostalgia. Bora iniciar aí, nesse final de madrugada, início de manhã, mais um dia te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso Maior de Minas, porque temos assuntos importantíssimos envolvendo Gerson, Matheus Pereira e muito mais para abordarmos com vocês a partir de agora. Tá, e essa é a capa de mais um vídeo, de mais um conteúdo por aqui. Só peço, Nação Celeste, antes de mais nada, para você já deixar aquele likezão. Acho que mereço aí nesses últimos dias aí muito esforço para vocês, já passando aí dos 15 conteúdos só nessa semana, só aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Então peço a sua ajuda para deixar aquele like, para deixar aquela motivação. Hypa também o nosso vídeo caso a opção apareça aí para você. Se inscreva, comente e também compartilhe aqui o nosso conteúdo e bora basicamente falar sobre esses assuntos que vocês estão acompanhando aí na sua tela, nação, porque esperávamos, né, por trazer uma informação diferente a respeito do Gerson, mas não é aquilo que gostaríamos de falar. Também a mesma coisa de repente vale aí para o Matheus Pereira e outras coisitas mais que a gente vai abordar a partir de agora. Você vai ficar sabendo comigo a partir desta transição. Primeira coisa, nação, que eu gostaria de comentar com vocês aqui, rapaziada, e aí enaltecer, né, é sobre o Igor Thiago, né? Quem não se lembra dele aqui no nosso Maior de Minas? Um início muito dificultoso, apesar de gol em clássico, mas não demorou muito ali para começar a demonstrar um bom futebol e na primeira oportunidade, por 2 pingados e pão de queijo, o Ronaldo vendeu o nosso centroavante. Não vou nem julgar muito o Ronaldo, porque hoje você fala, nossa, por que não aproveitamos melhor Igor Thiago? Mas eu me lembro muito bem, eu já cobri o Cruzeiro, que naquela ocasião pouquíssimas pessoas faziam questão da sua permanência por aqui. O tempo passou, o mundo rodou, assim como o próprio Igor Thiago foi parar na Premier League, rapaziada, e hoje, já em meados do segundo turno do campeonato inglês, ele é simplesmente vice-artilheiro da competição e ontem marcou 2 gols, né? Na noite britânica de Premier League, para mais uma rodada ele marca 2 gols, chega a 16, fica a 4 do Haaland, Erling Haaland, e se torna simplesmente o brasileiro com mais gols em uma única edição de Premier League, ultrapassando jogadores como Matheus Cunha, Richarlison, Roberto Firmino. O cara está fazendo história. Alô, Ancelotti! Alô, Ancelotti! Fica ligado, porque é bem provável que tu vai ter que levar um cria da toca para a próxima Copa do Mundo. Chamou o Vitor Roque na última convocação, chamou o Caio Jorge há 2 convocações atrás e na próxima tem que chamar o Igor Thiago. Vamos lá, Nação Celeste! Bora falar agora sobre os tópicos que está na sua telinha aí, né? Que está na nossa capa. Primeira coisa, rapaziada, tô aqui no Diário Celeste, que repercute uma informação do Samuel Venâncio, tá? Uma informação que deveria nos deixar animado, mas eu tô preocupado, eu confesso pra vocês. Matheus, abre aspas, né? Nova proposta do Cruzeiro coloca Matheus Pereira como um dos jogadores mais bem pagos do país. Aí você fala, pô, Gilmar, se preocupar com o quê? Vocês vão me entender, eu vou pelo menos externar o que está me preocupando, tá? O time celeste se mantém confiante sobre a renovação do camisa 10. Bora lá. O Cruzeiro segue se movimentando no mercado da bola, em busca de reforçar o seu elenco para o decorrer aí da temporada. Apesar dos esforços para trazer novos atletas, a renovação de Matheus Pereira é um dos principais objetivos da Raposa nesta janela. Olha só esse parágrafo aqui que é importante, nação. Conforme a apuração do portal Central da Toca, o Cruzeiro apresentou nas últimas horas uma nova proposta de renovação contratual a Matheus Pereira. A oferta atingiu o teto salarial. Isso aqui me preocupa muito, rapaziada. A oferta atingiu o teto salarial imposto pelo Clube Celeste, fazendo o Matheus se tornar um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. A decisão de renovar ou não depende apenas do atleta e do seu staff. Matheus Pereira sinalizou internamente o desejo de seguir no time celeste, mostrando a intenção de conquistar títulos com a camisa celeste. O empresário de Pereira, Eduardo Maluf, esteve em BH para se reunir à cúpula celeste e decidir se Matheus irá ou não renovar.
A resposta deve ocorrer em breve. Por que que me preocupa, nação? Porque o que o Cruzeiro está dizendo aqui basicamente é o seguinte: olha, essa aqui é a nossa oferta final. Ou aceita ou aceita. E para um jogador que toda vez que tem que conversar é uma enroleira, me preocupa. De verdade, porque significa que provavelmente nós não tenhamos mais nenhum tipo de apuração de novidade a respeito de novas reuniões. É isso. Matheus Pereira recebeu, olha, tu vai ganhar, vou chutar aqui um número, tá? 2,5 milhões por mês. É a nova oferta. Tu ganhava 1,8 milhões. Eu tô te dando aí, sei lá, 40% aí basicamente de aumento. É a nossa oferta final. Eu não consigo te pagar mais por isso. Ou aceita ou aceita. Na verdade, rapaziada, a nova proposta, eu sei exatamente qual é o valor, tá? É 2,6 milhões. 2,6 milhões de reais. É a nova proposta financeira do Cruzeiro ao Matheus Pereira. Como é que você sabe disso, Gilmar? Um colega jornalista atleticano estava apurando uma informação sobre o Atlético. E aí ele descobriu, por conta justamente do empresário do Matheus Pereira, ele descobriu o valor que o Cruzeiro tinha apresentado de renovação, porque o empresário tinha feito uma certa comparação. Esse colega me passou essa informação, e é uma pessoa conhecidíssima, tá? Dos atleticanos, respeitam demais. Quando ele fala, geralmente o pessoal confia no que ele diz, tá? Inclusive ontem ele trouxe uma notícia que impactou demais e desmentiu o próprio diretor de futebol do clube dele, onde o diretor dele falava que tava tudo em dia. E aí esse jornalista apurou e trouxe várias pendências do Atlético com vários e vários jogadores, até jogadores que saíram do clube. Se você é fominha e acompanha não só o Cruzeiro, mas também o lado de lá, você já sabe qual jornalista que eu estou falando. Esse jornalista falou que a proposta de renovação do Cruzeiro para o Matheus Pereira é de 2,6 milhões de euros. 2,6 milhões de reais, perdão, mensais. E fora uma gratificação que o Matheus Pereira receberia. Então assim, rapaziada, bateu no teto. E aí, com a morosidade do Matheus Pereira e do seu empresário, o que me deixa aqui preocupado é isso, é que provavelmente nós não tenhamos mais novidades nos próximos dias, até a resposta sair. A não ser que, por maneira aí, sei lá, abençoada, o Matheus responda essa semana. Aí a gente fica um pouco mais tranquilo, mas é o que não deve acontecer se levarmos em consideração o histórico dessa renovação e da anterior também, que não foi fácil, não foi rápida e também virou novela. Espero que essa não vire mais do que já está sendo. Quero que o Matheus fique, você quer que o Matheus fique, é importantíssimo, mas defina rápido, meu filho. Bora tirar o foco disso. Só atrapalha, rapaziada, isso só atrapalha na minha humilde opinião. Você comenta, você opina. Vamos lá, nação, deixa eu trazer aqui o Flaco Lopes, porque, rapaziada, o Flaco Lopes, ele foi perguntado, né, sobre qual torcida é mais difícil de jogar contra no Brasil. E o Flaco Lopes, ele cravou o Cruzeiro. Bora ouvir o que ele falou? Qual que é o defensor mais difícil de enfrentar no futebol brasileiro? Perguntas aleatórias e rápidas com... Flaco Lopes. Flaco, qual que é a torcida mais chata de jogar contra? Cruzeiro. Cruzeiro, lá no Mineirão, né? Mar Azul. Qual seria o seu over no FIFA hoje? Tá aí, não vou me alongar muito não, a primeira resposta já é o que nos interessa. Mas por que você traz isso, Gilmar? É pra desmitificar. Nem sei se eu falei certo. Desmistificar, acho que tá certa a palavra. O outro lado da lagoa. Que fala que a torcida deles faz mais barulho, é mais chata, é a mais respeitada. Estamos falando de um atacante da seleção argentina, um dos principais do futebol brasileiro, que joga em um dos principais times, que é o Palmeiras, que já rodou todos os estádios possíveis no Brasil. Ele não chegou ontem aqui, já tá aí há umas 3 temporadas, e cravou. E cravou. A torcida mais chata de enfrentar é o Cruzeiro. Enfim, né? Aqui a gente vive de realidade, não vive de falácia ou de mundo da lua. Muito obrigado aí pelo Flaco Lopes, né, pela citação. E é basicamente aquilo que é a veracidade do que a gente escuta estando aqui no estado de São Paulo. Não que é vendido pela mídia e aí, consequentemente, pelos torcedores do time de Vespasiano. Nação, agora pra gente poder encerrar aqui o nosso vídeo, bora falar sobre o principal tópico, eu diria aqui, do nosso conteúdo.
a info, né, do Matheus, ela é importante, mas nas últimas horas só se fala de Gerson. Ontem, quarta-feira, né, tô gravando aqui nas primeiras horas de quinta, desse dia 8. A blitz que foi feita na Toca da Raposa 2 para concretizar esse negócio é o que a gente tinha de informação. Tanto é que eu cravei pra vocês desde o primeiro vídeo, rapaziada, hoje deve sair aí uma novidade de que acertou. Pode ser que o anúncio não aconteça na quarta, mas tudo indica que a gente vai ter o ok nessa quarta. E rapaziada, todos os esforços foram feitos para isso. Não à toa, o que a gente dizia desde o primeiro vídeo do dia se concretizou, não à toa. O pai do Gerson voltou à Toca 2, o empresário que está dialogando com os russos, o André Cury, esteve na Toca da Raposa 2, Pedrinho tava lá, Spindle tava lá, o Pedro Júnior tava lá, até a comissão técnica também fez parte em determinado momento da negociação. Então assim, rapaziada, o Gerson também, via Cal, estava presente em determinado momento da negociação, tudo para tentar ter o aceite dos russos ontem. Mas não fechou, tá? A notícia que a gente não gostaria de dar é que não fechou. Significa que melou? Óbvio que não. Existe um baita otimismo ainda por parte do Cruzeiro de que a coisa aconteça. Mas o fechamento na quarta que a gente imaginaria não aconteceu. Não fechou, não rolou, mas segue nessa quinta-feira todo intensivão para que o ok aconteça. Bora pegar um pouquinho do panorama da negociação com o Bruno Spindel. Bora ouvir o que ele falou aí. Isso, rapaziada, assim, à noite, tá? O Bruno Spindel saindo da Toca 2 e os jornalistas aguardando por um posicionamento. Bom, boa noite, Nação Azul, boa noite a todos. A gente passou praticamente o dia todo aí negociando o Zenit, né? A questão com o Zenit, a questão do Gerson, como a gente sempre disse, é uma negociação muito difícil. E de novo aqui a gente deixa o respeito à instituição Zenit e a todos os profissionais que representam o Zenit. Continua sendo uma negociação muito dura. A proposta que a gente considera ousada e muito boa pelo atleta, pela parte do Cruzeiro, continua na mesa. É uma negociação muito complexa, que tem muitos detalhes importantes. Ela está travada em todos esses detalhes. Como é uma negociação muito difícil, acho que, enfim, a gente não sabe qual vai ser o desfecho. A gente vai continuar trabalhando nos próximos dias para que a gente tente resolver esses detalhes, mas de novo sem poder garantir que o desfecho é positivo, porque sempre desde o início dissemos que é uma negociação muito difícil. Vamos fazer todo o esforço aí para que a gente consiga dirimir esses detalhes e vamos falando dia a dia. Boa noite, Nação Azul. Valeu. O que chama a atenção aí, Nação, é a aspas, né? Está travada. Em que exatamente está travado, né? Bora esperar, né? Bora esperar. O Samuel Venâncio fez um mini resumo, né? Do que ele conseguiu apurar sobre essas últimas horas. As negociações por Gerson envolvem Cruzeiro e Zenit estão muito bem encaminhadas, segundo o jornalista. Apesar dessa fala que desanima um pouco, né? Da forma como o Bruno Spindel fala, diz, mas talvez também seja para, né, dar aquela baixada no ânimo da torcida do Cruzeiro. Aí o Samuca fala que não há um aceite final dos russos, mas o entendimento é que os valores já estão bem próximos de bater. Qual os valores? 27 milhões de euros. Ainda não há, apesar do Dan Abreu da Band ter falado dos 30 milhões de euros, ainda não há uma confirmação se o Cruzeiro colocou mais 3 milhões de euros aí para jogo, tá? Inclusive o Cruzeiro pagaria uma quantia importante do valor à vista, acima de 10 milhões de euros. Seria um pixão ali que o Cruzeiro teria que fazer na assinatura do contrato. O objetivo de todo mundo é destravar tudo até o fim dessa semana. A operação deve ficar em 25 milhões de euros, mais alguns milhões em bônus, não devendo chegar a 30. Eu respeito o Samuel falar que o objetivo é destravar até o final de semana, mas o objetivo não era esse, tá? E assim, eu não preciso nem convencer vocês sobre isso. O objetivo era fechar ontem. Não à toa, ontem foi feita aquela blitz na Toca 2. Indo todo mundo pra lá. Inclusive, por parte dos russos, o representante deles aqui no Brasil. Que eu não vou me lembrar o nome dele, rapaziada, mas é hoje o principal empresário, eu diria, do futebol mundial.
Não é o André Cury. O André Cury já não detém mais digamos, esse título. É o Bertolucci. Ele tem um primeiro nome. Não é Giovanni Bertolucci, né? Me ajudam aí. É esse cara, vocês podem pesquisar hoje quem que esse cara comanda, né? Com quem ele tem que sentar para poder negociar. Quais são os jogadores dele hoje? O cara, ele tem 70% dos jogadores do futebol brasileiro sul-americano. O cara é gigante. Acho que é Giovanni Bertolucci. Eu sei que é Bertolucci, né? Vocês vão me ajudar aí com o primeiro nome dele. Ele é o representante do Zenit aqui com o Cruzeiro. Então, rapaziada, teve o Bertolucci, André Cury, o pai do Gerson, Bruno Spindel, Pedro Júnior, Pedrinho Lourenço, Tite, o próprio jogador, os russos lá também, apesar que ontem era feriado na Rússia e deu uma dificultada no diálogo com eles. Então assim, rapaziada, não reuniu essa rapaziada à toa. Pra ontem, era pra ter um aceite, era pra ontem os russos falar, tá bom, a gente aceita essas condições. E aí, claro, quinta, sexta, sábado, colocar isso no papel, advogado lá, advogado cá, assinar lá, assinar cá, recebe documentação e anuncia o jogador. Mas falar, né, que era pra destravar até final de semana. Não, você tem que destravar. Depois da blitz de ontem, era ontem. E não conseguimos o ok. Mas as negociações seguem. Quem sabe nessa quinta a gente tem aí sim esse destrave, né, que é o que a gente tá buscando nesse momento, tá? E só uma informação para enfatizar aquilo que eu disse anteriormente, né, do próprio Samuel Venâncio. O Cruzeiro topa fazer um pix de 10 milhões de euros ao Zenit no momento da assinatura. Foi um também dos argumentos para conseguir esse aceite dos russos. E mesmo assim os caras não deram. Mas tudo indica, nação, tudo indica que o Gerson será jogador do Cruzeiro em 2026. E nas próximas horas eu vou estar entrando ao vivo aqui no canal para trazer essa informação a vocês. Inclusive acontecendo, nação, a contratação do Gerson, repito. Eu vou entrar ao vivo e vai ser a nossa primeira live aqui na temporada, no ano de 2026, tá? Que ela aconteça hoje. Quem sabe, se Deus quiser. Bora aguardar, tendo novidades, nós voltamos com vocês. Se você comenta se tá de acordo, né, com esses valores, se gosta da contratação, se de repente tentaria atracar outro jogador. Eu comentei ontem sobre a Almada, muita gente falando, poxa, então troca, né? Tenta trocar a investida. Parece que o Atlético de Madrid ele aceita vender o Thiago Almada por 20 milhões de euros. Mas são jogadores com características diferentes. Thiago Almada ele é muito mais um meio atacante, que joga muito mais pelas beiradas, pode jogar centralizado, mas joga muito mais pelas beiradas. Apesar do Gerson também jogar por ali, mas ter características completamente diferentes, né? Talvez aí que pegaria. Talvez seja mais fácil, muito entre aspas, você também tentar trazer o Thiago Almada. Aí você complementa o teu elenco. Mas não é uma questão de ser um pelo outro, né? Mas enfim, bora ver. Chegou até aqui, like, hype o vídeo, voltamos a qualquer momento. Fique com Deus. Tamo junto, nação.